O som do vidro se quebrando ecoou pelo cômodo e eu mal pude acreditar no que via. André estava de joelhos, os olhos arregalados e cheios de lágrimas, como se a vida dele estivesse desmoronando em câmera lenta. O céu cinza lá fora parecia simular o tormento que invadia a sala. Não era a cena que eu esperava quando me levantei naquela manhã. O café ainda fumegava na xícara. Um aroma encorpado que agora se misturava ao meu desespero. Eu estou falido, Carla. Precisamos nos separar. Eu não posso mais fazer isso. Ele balbuciou, a voz trêmula. Cada palavra era como uma navalha, cortando o que sobrou do nosso amor. Aquele escritório, uma vez vibrante de projetos e sonhos, agora se tornava um espaço claustrofóbico, onde o ar parecia denso e pesado. Eu olhei para ele, tentando processar a avalanche de emoções que desabava sobre mim. Os murmúrios da cidade pequena continuavam do lado de fora. As pessoas seguiam suas vidas, alheias ao meu colapso interno. Mas mesmo em meio ao André, com seu ar de empresário bem-sucedido, sempre pareceu imbatível. Como tudo poderia mudar tão rápido? Uma fraqueza exposta, e por um instante eu me senti como uma espectadora em um teatro, assistindo a peça de algo que deveria ter sido nossa vida juntos. Mas havia algo mais, uma centelha de clareza. Transfira tudo para minha mãe. Dona Clara sempre me ensinou a me proteger, a ter meus próprios planos. Cada palavra dela ecoava em minha mente enquanto André dissipava seus gritos de angústia, gritando sobre falência e perda. O que ele não sabia era que eu possuía uma força silenciosa, uma decisão tomada longe de seus olhos. A linha entre o que éramos e o que estávamos nos tornando se estreitava. O que começou como amor, agora se tornava uma batalha de forças. Eu não consegui conter um sorriso sutil. André não percebeu. Claro, o nó na minha garganta se dissolvia com cada respiração. Então, é isso? Você quer um divórcio, mas não tem ideia do que está prestes a enfrentar? Em algum lugar, na confusão de emoções, uma pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para não perder tudo? E ao mesmo tempo, a partir de agora, eu não era mais apenas a esposa ideal, mas uma mulher decidida a reivindicar a própria vida. O telefone vibrava em cima da mesa, mas ignorei. Precisei absorver o peso do momento, sentir a força que borbulhava dentro de mim, como se estivesse prestes a explodir. A minha mente estava uma tempestade, e eu queria que o mundo soubesse. O silêncio se instalou, uma pausa dramática entre nós, onde olhares se cruzaram com um entendimento novo e aterrador. Foi então que pude ouvir os murmúrios da cidade novamente, misturados aos ruídos do copo quebrado no chão. As vozes que antes eram apenas sons distantes, agora pareciam gritar que algo grande estava prestes a acontecer. E isso era apenas o começo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu o som. Quando finalmente encontrei um momento de silêncio, percebi que a vida que eu conhecia estava prestes a mudar. Chamei-me Carla, 34 anos, e habitava uma pequena casa no centro da cidade, bem ao lado da lanchonete do Edson, meu vizinho que sempre me chamava de menina de sonho. Todas as manhãs eu passava lá e sentia o cheiro de café fresco e pão quente. Às vezes parava para conversar com ele, mas hoje eu só queria o silêncio, um momento para juntar os pedaços. O escritório, agora cheio de fragmentos de um copo quebrado, se tornava um relembrete cruel do que tínhamos. Ou melhor, do que achávamos que tínhamos. Eu costumava me ver como uma mulher de sucesso, equilibrando meu trabalho como designer de interiores e o cuidado com a casa. Sempre acreditei que poderia administrar meu espaço e meu coração com a mesma habilidade, mas a verdade era que por trás das coisas organizadas na sala e dos projetos bem-sucedidos que entregava, havia uma insegurança em relação ao meu relacionamento. Sonhos que não incluíam um divórcio, uma mala cheia de incertezas. Lembrei das pequenas coisas que me faziam acordar todos os dias. Na infância, eu e minha mãe, Dona Clara, sonhávamos juntas. Ela sempre dizia: "Filha, a vida é um quebra-cabeça. Às vezes precisamos mudar as peças,
até que tudo se encaixe. E agora, enquanto assistia ao meu casamento se desmoronar, sentia que era a hora de finalmente reorganizar as peças de minha vida. No céu cinza, um pássaro solitário passou, alçando voo. Foi um símbolo de liberdade que me atingiu em cheio. Eu queria gritar por liberdade, por um novo começo onde eu fosse mais do que apenas uma esposa em um casamento que estava se desfazendo. Queria ser a Carla que eu havia esquecido, cheia de sonhos, vontade de conquistar o mundo, mesmo que fosse só o meu quarteirão. Assim, com meu coração ainda pulsando forte, voltei a me perguntar: o que realmente me animava? O design? A criação de espaços que contavam histórias? Ou a esperança de um amo? A ideia de me envolver com aquele projeto começou a tomar forma. A biblioteca poderia ser meu refúgio. Seria um novo início que eu poderia abraçar. Antes de ir buscar informações, queria terminar de esvaziar minha cabeça da conversa com André. A vida não é feita só de dor, pensei. Eu ainda não sabia como enfrentar o que vinha a seguir, mas o desejo de transformar a dor em propósito era forte. O telefone vibrou na mesa, mas ignorei. Eu precisava focar em mim. Abrir aquele capítulo da minha vida exigiria mais do que só coragem. Mas havia uma centelha dentro de mim que pulsava cada vez mais forte. O que havia brotado como um novo projeto podia ser também uma forma de fechar as feridas da alma. Uma ideia me atravessou. O que mais eu poderia esconder? Eu sabia que havia coisas mais profundas, questões que eu ainda não havia enfrentado. Algo relacionado a um segredo de minha família que minha mãe nunca quis discutir. Algo que poderia mudar tudo. O frio na barriga dizia que a Bi. Enquanto me levantava, a pulseira que usava bateu em meu pulso. Uma conexão com meu passado, com minha mãe. E me lembrei, eu tinha o poder de transformar tudo isso. Mas o que mais eu descobriria a respeito de mim mesma ao longo do caminho? O que esse novo capítulo traria? A inquietação crescia, e eu sentia que era só o começo de uma história muito maior. E uma jornada que começaria a desvendar as camadas ocultas em mim e ao meu redor. Meu telefone vibrou pela terceira vez e eu finalmente me arrastei até a mesa, para dar uma olhada. Era minha mãe, novamente. O sorriso dela, sempre tão caloroso, iluminava a tela, mas naquele momento eu estava tão perdida em meus pensamentos que não consegui forçar um sorriso de volta. O que eu queria mesmo era que ela não soubesse da minha tormenta. Mas a vida parecia um quebra-cabeça embaraçado, e o brilho do passado começava a se misturar com as nuvens escuras do presente. Lembrei de quando eu tinha 24 anos e recém-casada com André. Aquele spring. Lembro de um dia específico. Um verão quente em que decidimos que faríamos uma viagem de fim de semana para a praia. Estava tudo organizado. Comprei toalhas novas e preparei sanduíches, ansiosa com a perspectiva de um tempo só nosso. Quando chegamos, o sol brilhava e o cheiro do mar invadia tudo. Foi ali à beira da água que vivemos momentos de pura alegria. Risadas, beijos e uma cumplicidade que eu guardaria para sempre. André fez questão de me ensinar a nadar, mesmo eu tendo medo. A sensação de estar envolta em suas braçadas era confortante, como se o mundo inteiro estivesse em nossas mãos. Mas depois que a poeira dos dias de felicidade pousou, outros ventos começaram a soprar. A vida cotidiana entrou em cena, e com ela vãs promessas e pequenos desentendimentos. As reuniões de trabalho dele se tornaram mais frequentes. O telefone tocava a qualquer hora, e o André, que costumava ficar deitado no sofá comigo assistindo séries, começou a se ausentar. Meu coração apertava. O jantar esfriava enquanto eu o esperava, e naquele momento eu percebi a distância, não só física, mas emocional. Você se esqueceu de mim, não é? Eu disse, mais amarga do que gostaria de admitir. Ele olhou para mim surpreso. Claro que não, Carla. Eu só... As palavras dele pareciam se desfazer no ar, e eu podia sentir lágrimas se acumulando em meu olho. O que ele não conseguia ver era que eu estava começando a me perder em meio às minhas inseguranças. Eu queria ser o porto seguro dele, mas ao mesmo tempo me senti pateticamente abandonada num mar revolto.
A partir daí, pequenas coisas começaram a se acumular como um fardo pesado. No chão da sala, o troféu que ele ganhou na empresa, que eu sempre pensei que era uma simbolização de nossos esforços juntos, parecia um lembrete cruel da distância. Para cada conquista dele, havia um pingo de solidão em mim. Eu me pegava analisando suas mensagens, nuances de seu comportamento, tentando entender se havia um motivo por trás dele. O trabalho, uma vida que parecia tão bem estruturada. Então, em meio a essa tempestade interna, passei a fazer pequenas coisas para mim mesma, como voltar a desenhar, algo que havia tanto tempo havia deixado em segundo plano. A cada rabisco no papel, eu senti um pouco do meu eu antigo voltar à tona. Me lembrei de mim mesma em pequenas lojas de artesanato, escolhendo cores vibrantes e sonhando com móveis e decorações que trariam vida ao lar. Mas era uma luta constante. Parte de mim queria resgatar aquele sonho antigo, mas também tinha medo de fazer isso sem a aprovação de André. Os dias continuaram a passar, longos e arrastados, e então algo acontecia. Algumas manhãs eu o via saindo de casa e sentia que algo não batia. O olhar dele, a pressa nos passos, um peso que parecia existir entre nós. Pequenas sequências de conversas começaram a parecer diferentes. "Estou ocupado, amor", ele dizia, a voz falhando. "Você sabe que trabalho até tarde." Pois, eram desculpas que me deixava. Finalmente, uma sexta-feira, enquanto passava pela porta do escritório, vi um bilhete esquecido por ele. A letra dele era apressada, como sempre, mas o conteúdo me paralisou. "Desculpe, vou estar fora esse final de semana. Trabalho." O coração disparou. Não era a primeira vez que ele se desculpava por isso, mas a maneira como aquilo me atingiu foi estranha e desconcertante. Uma sensação incômoda se instalou em meu peito. Seria um alarme ou apenas uma paranoia? A vida normal continuava, mas o peso da incerteza tornava os dias mais difíceis. Eu precisava entender o que estava acontecendo e o que estava sentindo. O que eu sabia era que o vazio entre nós era grande demais para ser ignorado, mas eu tinha medo do que poderia descobrir. O que mais eu não sabia? O telefone vibrou novamente. Ali estava minha mãe outra vez, pronta para perguntar como eu estava. Mas eu não estava preparada para compartilhar a dor da mudança com ela. Eu só queria que ela pudesse adivinhar. Que tives. Assim, um novo tipo de urgência se instalou dentro de mim, e a pergunta que ecoava era: até onde eu iria para descobrir a verdade? O dia estava nublado e a pressão no meu peito parecia acompanhar a tempestade externa. Eu havia passado a noite em claro, debatendo se deveria ou não enfrentar André sobre o que sentia. As palavras se acumulavam na minha mente, como nuvens prestes a explodir em chuva. Ele se afastava mais a cada dia, e a sensação de ser uma estranha dentro da própria casa era insuportável. Levantei com a determinação de confrontá-lo. Olhei para o espelho antes de descer, tentando encontrar sinais do que eu era, mas a imagem refletida se parecia cada vez menos comigo. Um nó na garganta se formou quando toquei a pulseira que minha mãe me dera. O cheiro do café fresco permeava o ar, mas era o aroma do desespero que me envolvia. O cheiro de algo que estava se perdendo, e eu não sabia como salvar. André estava sentado à mesa, mergulhado em seu celular. O café na sua. Aquela resposta cortou como uma faca. Esperei ele terminar o que parecia ser uma negociação ou uma discussão pelo trabalho. Mas o silêncio se arrastou e a frustração crescia dentro de mim. Olhei pela janela, as gotas começando a escorregar pela vidraça, e me perguntei se a chuva era um presságio. Quando ele finalmente olhou para mim, parecia uma eternidade. "Desculpe, o que você queria falar?" Um sorriso nervoso se formou em seus lábios, como se tentasse recuperar o tempo perdido, mas não havia nada ali, apenas um vazio. Tentei manter a calma. "Eu sinto que você está distante. O que está acontecendo conosco?" A expressão dele se endureceu por um momento. Um feitiço quebrado. "Nada, Carla. Só tô ocupado com o trabalho." Era aquela mesma resposta que ele sempre dava, como um mantra que começava a perder o significado. Mas havia uma inquietação nos seus olhos que eu não conseguia ignorar.
Tentei então expor como me sentia. As lembranças de momentos felizes se tornaram. Ele cruzou os braços e o olhar se desviou. Um sinal claro de que estava se fechando. Às vezes a vida muda, Carla. Temos responsabilidades, é normal isso. A resposta dele doeu. Eu não sabia como reagir a uma realidade que ele parecia aceitar tão facilmente. E você não tem ideia de como isso me faz sentir. A voz sai alta, como um grito reprimido. Era um pedido de socorro. Mas em vez de se abrir, ele hesitou. Foi como se uma parede se erguesse entre nós. Depois daquela conversa, eu me despedi. Ele apenas um murmúrio. Eu subi para o meu estúdio. O lugar que costumava ser meu refúgio agora parecia uma prisão. Tentei me distrair com alguns projetos e desenhos, mas a mente não deixava. O Facebook aberto em uma aba. Outras mulheres, outras vidas. Olhei brevemente. E algo começou a cutucar minha curiosidade. Mensagens que não eram minhas. Insígnias de felicidade nas postagens alheias. Alguma coisa dentro de mim começou a se agitar. Horas mais tarde, André voltou. O barulho da chave na fechadura me fez saltar. O cheiro de cigarro e perfume barato entraram junto com ele. Meu coração apertou. Ele estava atrasado. E o que viria a seguir me deixava inquieta. Como foi o dia? Eu perguntei, tentando soar casual, mas ele estava distraído. Mexendo no celular novamente. Corrido, ele disse. Já se deslocando para o sofá e ligando a TV. Um gesto automático de quem não estava ali. Sentir aquele desinteresse cortante era insuportável. Eu precisava de uma conexão, de um toque, mas nada veio. Só mais uma noite silenciosa, com o barulho da tela da TV preenchendo o espaço vazio entre nós. As semanas passaram, e o padrão se repetia. O telefone dele vibrava com frequência, muitas vezes em horários estranhos. Ele se tornava evasivo com suas respostas. Um dia, durante um jantar que eu havia preparado, algo que era sempre um encanto, ele se perdeu em mensagens do trabalho novamente. A sensação de estar invisível virou um peso no meu peito. Todo dia, de alguma forma, ele se afastava mais. Era como se eu estivesse num loop constante de dor e incerteza. E no momento de impulso, decidi olhar o celular dele enquanto ele estava no banho. As mensagens não deixavam espaço para dúvidas. Conversas com um contato que não conhecia, frases que sugeriam mais do que uma amizade. Meu coração parecia batucar na garganta diante da traição escondida atrás da tela. Quando ele saiu do banho, eu estava lá, segurando o celular na minha mão, trêmula. Quem é ela? A voz firme era uma armadilha. Ele congelou, como se eu tivesse dado um golpe mortal. O que você está falando, Carla? Essas mensagens, o que está acontecendo? O pânico nos olhos dele foi suficiente para eu sentir a certeza de que algo estava muito errado. Você realmente quer saber? Ele me lançou um olhar que contenha tudo ao mesmo tempo. Raiva, desespero e uma pitada de desprezo. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele se virou, pegou a toalha e saiu da sala. A porta se fechou com uma força que ecoou pela casa. E eu fiquei paralisada, a realidade caindo em cima de mim como um manto pesado. Minhas mãos tremiam enquanto eu processava tudo. A traição estava diante de mim e eu não sabia como agir. E, de repente, o que antes eram dúvidas oculares se tornaram um grito por respostas. A sensação de ter apenas um amor mutável começou a se tornar uma certeza, e isso me empurrou para o fundo do poço da insegurança. Eram palavras não ditas, silêncios que gritavam e promessas quebradas. Eu queria entender como chegamos ali. Mas sempre que tentava, a verdade parecida com um espinho me ferindo por dentro. No dia seguinte, o silêncio. A voz dela sempre tinha um efeito calmante. Mas hoje não conseguiu. Oi, filha, como você está? Engoli em seco. Estou bem, mãe. Não estava, mas só podia dizer isso. Uma resposta automática a uma pergunta que se tornava cada vez mais sufocante. Ainda assim, a conversa se arrastou. Enquanto ela falava sobre trivialidades, um estalo aconteceu na minha cabeça. Seria isso que eu queria para minha vida? Um casamento com segredos, com distâncias? Haviam tantas coisas que eu deixei de lado.
caminhos que não tomei, tantas promessas feitas e esquecidas. Quando a ligação terminou, me encontrei sentada na mesa da cozinha, bolhas de tristeza estourando e formando ondas na minha mente. Um misto de esperança e desespero. Mas o que eu faria a seguir? Eu tentava encontrar uma saída, mas as palavras de minha mãe sobre como a vida era um quebra-cabeça martelavam em minha cabeça. Como eu poderia reorganizar as peças? Foi quando olhei para o celular e uma notificação piscou na tela. Uma mensagem. Era de um número desconhecido. Senti o coração disparar. Estamos esperando você. Vamos precisar conversar. Meu estômago revirou. O que isso significava? Algo que eu não conseguia ignorar. Havia um novo mistério se formando, e eu percebi que a situação estava prestes a se transformar em algo muito maior do que eu podia imaginar. Essa era a gota d'água, a certeza de que eu não podia mais viver na incerteza. Sentei-me na mesa da cozinha, com o celular ainda na mão, a mensagem de número desconhecido piscando na tela. O que significava "estamos esperando você"? Um frio na barriga tomou conta de mim. A curiosidade se misturava ao medo, mas eu sabia que precisava agir com cautela. Não era hora de me precipitar, até porque a situação já estava volátil o suficiente. Respirei fundo, tentando colocar os pensamentos em ordem. Meu estômago estava revirado, mas eu não poderia me deixar levar pelas emoções. Eu precisava de um plano. Ao invés de agir por impulso, decidi que era hora de me preparar. Senti uma onda de determinação percorrer meu corpo. Não só estava cansada de viver à sombra do meu casamento, mas agora tinha uma razão a mais. Depois de limpar a mente e trocar os pensamentos de dor por estratégia, peguei uma folha em branco e uma caneta e comecei a anotar tudo o que me preocupava, cada detalhe das coisas que a minha intuição me dizia que estavam erradas. O celular tocou de novo, mas ignorei. Era André, e eu realmente não queria conversar com ele agora. Tinha que ser metódica, eu sabia. Uma planilha com datas marcadas para cada conversa estranha, os horários em que ele saía e voltava. E aquela insistência em olhar o celular quando estava em casa, a luz da tela refletindo nas suas feições cansadas. O que eu buscava era algo mais sólido, que pudesse tocar e que não fosse apenas um palpite. Olhei os números nele e meu coração começou a acelerar. Não eram só números, eram movimentações para lá de estranhas. Naquele momento uma ficha caiu. O que era aquele gasto no dia 14? Uma quantia alta, gasta em um hotel na cidade vizinha, bem na época em que ele me disse que estaria viajando a trabalho. O nó na minha garganta aumentou. A adrenalina corria nas veias. Enquanto eu organizava a bagunça, mais extratos caíam nas minhas mãos. 1, 2, 3 meses de gastos em lugares onde nunca havíamos ido. O hotel, o restaurante chique, as compras que não tinham explicação. Em mim, um furacão de emoções começou a se formar. E a cada nova descoberta, a cólera e a tristeza se misturavam. Uma luta interna entre a vontade de gritar e o desejo de permanecer calma. Com as mãos trêmulas, continuei a procurar mais documentos. Então, um envelope se destacou entre as folhas. O sorriso no meu rosto se apagou assim que o abri. Carta do banco. Recibos de faturas de crédito. Era uma nova conta que eu nunca tinha ouvido falar. Uma conta conjunta, apenas com o nome dele e os valores exorbitantes que não cabiam na conta. Agora estava claro que André não estava apenas me traindo emocionalmente. Ele estava se envolvendo em algo muito maior. Eu me sentia como uma peça de dominó prestes a cair. O que mais eu encontraria? O peso da traição rastejava ao longo do meu corpo, mas em vez de me afundar, uma frieza começou a se instalar dentro de mim. Essa descoberta não seria apenas um motivo para confrontá-lo. Eu precisava ser estratégica, precisava de mais evidências, queria me preparar para o que estava por vir. Fechei os documentos e me concentrei em ouvir os sons da casa. O silêncio era palpável. Olhei pela janela e vi o mundo lá fora, totalmente alheio ao meu colapso interno. Na mente, o eco das lembranças de André, as promessas, tudo o que sonhei com ele. Mas agora parecia que estava numa cena de um filme de suspense, cheia de reviravoltas. Com uma respiração profunda, voltei para minha rotina. Preparei um café
e me sentei no sofá, tentando disfarçar qualquer sinal de que algo havia mudado dentro de mim. André chegou em casa e me cumprimentou como se nada estivesse acontecendo. O sorriso dele era falso e eu apenas sorri de volta. Devia parecer fácil e reconfortante, mas por dentro eu estava em chamas. No fundo, só pensava na nossa nova movimentação. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Cada mensagem, cada passaporte que não foi utilizado, tudo ganhava novos significados. Estava prestes a virar o jogo, mas ele ainda não tinha ideia do que eu sabia e do que eu estava preparada a fazer. O dia passou em um turbilhão, e enquanto a noite se aproximava, eu me preparei. A cada passo, o desejo de descobrir mais me dominava. E se a mensagem que recebi fosse parte disso? O que mais estava escondido, esperando para ser revelado? Uma certeza agora. Eu ia descobrir. Quando minha vida mudou, eu estava má. O dia seguinte começou da mesma forma que os anteriores, nublado e pesado. A única diferença era a nova determinação dentro de mim. Desde a descoberta das mensagens de André, eu havia acordado com um foco afiado. Uma determinação que se tornou um combustível. Eu preciso agir, pensei. Olhei no espelho, entrei em um jogo interno de encorajamento. Você é mais forte do que imagina. Enquanto ele ainda dormia, aproveitei o silêncio da casa. Preparei um café. O cheiro forte preenchia a cozinha. O movimento era automático, mas minha mente estava a mil. Comecei a planejar. A ideia de fazer tudo pelas minhas próprias mãos era apavorante, mas liberadora ao mesmo tempo. Apenas observe, não deixe que ele perceba. Depois do café, criei um pequeno espaço na mesa da sala. Peguei uma pasta que estava cheia de papéis aleatórios e comecei a organizá-los por data. Eu tinha certeza de que havia algumas mensagens antigas que poderia usar. Pesquisas sobre divórcios, sugestões de advogados. André apareceu enquanto eu organizava. Oi, você já acordou? O que você está fazendo? A pergunta soava casual, mas eu podia sentir a tensão no ar. Tive que forçar um sorriso, só dando uma olhada nos papéis. Ele parecia distraído, seu olhar se desviava para o celular com frequência. O que ele estaria fazendo? Mas eu não poderia perguntar. Por enquanto, era melhor ficar em silêncio e deixar que ele abrisse as conversas. Com um plano em mente, levei meus documentos até um pequeno escritório que temos no fundo da casa. Um lugar que ninguém usa. Quase uma gaveta de bagunça que agora se tornaria meu refúgio. A mesa estava coberta de uma fina camada de poeira, mas isso não importava. Era perfeito. Fechei a porta e comecei a organizar tudo em uma pasta separada. Contratos, contas e principalmente os extratos bancários. 6 meses de extratos foram suficientes para me deixar com a cabeça girando. O que André estava fazendo? Assim que terminei, senti um peso nas costas, mas também um alívio. E enquanto organizava, minha mente começou a formular perguntas que eu precisaria responder dentro de mim. O que eu realmente quero? O que vou fazer com essa informação? Mas agora a prioridade era reunir provas. Nos próximos dias, os planos foram se formando. Acordava antes de André e me dedicava a revisar tudo. Pegava o carro, ia a cafés e bibliotecas, sempre de olho, em busca de conselhos discretos sobre como lidar com a situação. Quando falava com amigas, tentava não dar muitos detalhes, mas sempre deixava escapar uma palavra ou outra. As reações delas eram de compreensão, mas pessoas que já passaram por isso sabiam o peso daquele silêncio que pairava em minha vida. A verdade era que eu buscava apoio, mas tinha medo de me abrir completamente. Uma amiga próxima, a Júlia, começou a notar meu comportamento diferente. Você não está bem, Carla. O que está acontecendo? Ela sempre percebeu as mínimas mudanças. Ah, você sempre diz isso, mas parece estar de verdade passando por algo maior. Eu sorri, mas a tensão nas minhas costas se intensificou, como se pudesse sentir a pressão aumentando. Na semana seguinte, fui a um advogado. O lugar tinha uma aparência aconchegante, mas o cheiro do lugar me deixou nervosa. Olhei ao meu redor, tentando disfarçar os próprios pensamentos. O advogado tinha um olhar sério, mas uma pitada de empatia. Você sabe o que está fazendo, não é?
Suas palavras foram um lembrete da realidade. É isso que quero, respondi, fixando a vista no chão. Cada palavra sua soava como um eco de tudo que eu havia engolido. Fiz perguntas e ele explicou o que poderia acontecer se eu decidisse seguir adiante. Um processo longo, tudo envolvido com emoções. Mas havia um lado prático. Anotei tudo enquanto ele falava. Uma lista de passos que devo seguir. A importância de reunir provas e abrir uma linha de comunicação segura com alguém de confiança. Depois daquela conversa, eu preciso de uma solução. O dia estava nublado, mas havia uma luz dentro de mim. Fui a alguns lugares para coletar documentos, peguei extratos de conta de luz, água, tudo que pudesse fundamentar o que eu estava construindo. A cada papel, sentia que estava mais perto de desvendar a verdade que tanto precisava. André continuava a ficar em casa, mas as noites agora eram diferentes. Ele saía de manhã, passava horas fora. Às vezes encontrava mensagens no celular que poderiam ser do trabalho, ou não. E com ele constantemente distraído, usei isso a meu favor. Até mesmo as tentativas de sussurros e petições estavam sendo engolidas pelo meu plano. A tentação de perguntar onde ele estava sempre permanecia, mas como havia aprendido, era hora de agir com cautela. Cada resposta que não tivesse uma explicação parecia um passo mais perto da verdade. O que se escondia atrás do sorriso dele? Cada vez que ele olhava para o celular, eu sentia a inquietação crescer dentro de mim. Fina. Mas o desafio era conseguir essas provas. Conversando com as pessoas, percebi que todos pareciam viver suas vidas alheios ao que se passava. As crianças brincavam do lado de fora. Enquanto isso, passei a observar André. Ele sempre me pareceu um homem forte, mas a fragilidade que vi recentemente me deixou um gosto amargo na boca. Cada olhar carregava um peso. Às vezes me pergunto se seria justo assumir que a sua fragilidade estava me deixando mais forte e decidida. Os dias passaram e a tensão aumentava. O que eu sentia por ele se misturava com a mágoa. O meu coração pulava com a adrenalina de me preparar. Comecei a me mover rapidamente. Peguei prints de mensagens e comecei a catalogá-las. Era um trabalho doloroso, mas necessário. Precisava mostrar que não estava apenas fazendo suposições. O peso da incerteza tornava tudo mais difícil. Com tudo isso, a noite se aproximava rapidamente e o ambiente escurecia. Ao voltar, a casa estava quieta, mas meu coração palpitava. Meu estômago virou. Era uma mensagem nova, mas não era de André. Era de uma mulher. O que isso significava? Como ele poderia continuar a se esconder? E em questão de minutos, tudo que tinha na palma da mão parecia dar lugar a um abismo. Respondi a mensagem, mas a voz interior gritava que tudo estava desmoronando. Meus dedos tremiam enquanto escrevia. O que essa mulher queria? O que mais eu tinha pela frente? Fui até meu quarto e me sentei na cama. Serena à primeira vista, mas com a tempestade dentro. E quando pensei que estava ganhando o controle, escutei a porta abrir. O olhar de André desceu sobre mim. O que fazer agora? O que iria acontecer? Ele percebeu algo? O meu coração disparou. A inquietação se intensificou. As aparências estavam começando a se deteriorar. O que eu havia conseguido reunir poderia se tornar a minha melhor defesa, ou a maior armadilha. Oi, você tá em casa? Essa mensagem era para você. A expressão dele era calma, mas em seus olhos havia um tumulto que me fez hesitar. E com isso, percebi que a linha que separava confiança e desconfiança estava cada vez mais estreita. O amanhã seria decisivo, e isso me deixou frenética. Mais uma vez, o jogo se tornava intenso. Estava só começando a compreender a verdade, mas a sensação de um novo obstáculo estava se formando. E o que eu faria depois disso? A apreensão no peito aumentava, e tudo que até então tinha construído poderia se desmoronar num instante. Cada movimento estava prestes a ser decisivo. Agora, eu apenas esperava que André não percebesse o quanto eu estava próxima de descobrir tudo. Acordei já pensando em como tudo poderia mudar. O dia ainda estava cinzento,
como os meus 100. Era a mensagem de uma mulher que me deixara empolvorosa, uma confirmação inegável de tudo o que eu desconfiava sobre André. O frio na barriga me acompanhou como uma sombra. Eu precisava agir, e rápido. O que mais poderia estar envolvido? Ah, como a vida pode ser cruel às vezes. Depois de tudo o que fiz por nós, agora eu estava prestes a expor uma verdade que poderia colocar à prova tudo o que construímos. Como poderia fazer isso? O meu coração estava apertado, mas a raiva crescia. Eu estava cansada. Depois do café, fiquei pensando em qual seria a melhor forma de confrontá-lo. Reclamei do silêncio da casa, do peso da expectativa, da tensão acumulada com cada olhar que trocávamos. Uma ideia começou a tomar forma na minha cabeça. Uma experiência poderosa que poderia transformar essa tempestade interna em uma força. O próximo jantar com a minha família seria a chance perfeita. Teria a sala cheia. Poderia expor tudo, uma vez por todas. Que maneira melhor de juntar as pessoas que... Durante cada passo, meu coração pulsava. Ao selecionar os legumes e as ervas, eu pensava em como isso poderia ser meu momento de liberdade. Enquanto isso, o estômago estava uma montanha-russa, saltando de nervosismo a cada nova ideia que surgia em minha mente. O que eu estava prestes a fazer seria doloroso para muita gente, mas eu não podia mais viver nessa mentira. Convoquei minha mãe e as minhas irmãs. O jantar seria às 8. Ainda tinha horas até lá, mas cada minuto parecia uma eternidade enquanto eu arrumava a casa. Muitas mãos tremiam enquanto cozinhava, mas não deixei transparecer nada. O cheiro de comida fresca preenchia o espaço, mas a tensão no ar aumentava a cada segundo. O momento estava se aproximando. A sala estava decorada de forma simples, mas aconchegante. As velas acesas enchiam o ambiente de uma luz suave, e a mesa estava posta com cuidado. As risadas e os comentários da minha família começavam a ecoar. O calor humano proporcionava uma sensação de alívio. Eu não tecia um olhar para ele, mas em meu interior a fúria crescia. O quanto eu estava disposta a suportar mais. O mal-estar subia e descia em ondas, confundindo minha linha de raciocínio. Quando o jantar acabou, todo mundo serviu-se de sobremesa e o clima de confraternização estava ali. Depois de um momento de pausa, respirei fundo e então tomei coragem. Pessoal, preciso falar algo importante. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Era agora ou nunca. Agradeço a presença de cada um de vocês esta noite. É um momento especial e, ao mesmo tempo, eu preciso abrir meu coração. O olhar de André se fixou em mim. Ele parecia tenso, sabendo que algo estava prestes a acontecer. A verdade é que nem tudo é como parece. O que muitos de vocês não sabem é que o que eu construí com André está prestes a desmoronar. E lá estava eu, exposta, com a voz firme, mas um nó na garganta. Eu descobri que ele não é o homem que todos pensam que é. O murmúrio começou a se propagar, mas não se me faltava a coragem de continuar. Era agora, não poderia voltar atrás. André tem estado em contato com outra pessoa. Ele traiu nossa confiança. A sala ficou em choque. Meu coração batia cada vez mais rápido, mas eu continuei. Eu tenho provas, mensagens, extratos, tudo que eu coletei ao longo do tempo. Peguei meu celular e mostrei uma das mensagens. Aqui vejam, essa não é a primeira de muitas. Tudo foi desconstruído e eu não vou ficar calada. Eu não posso permitir que isso continue. André se levantou, tentando interromper. Isso não é verdade. Você está maluca. Como você pode fazer isso aqui, com todos ouvindo? Ele estava agitado, mas a tensão na sala apenas se intensificou. Olhares de espanto surgiram de todos os lados. Alguns estavam atordoados, outros pareciam apoiar a decisão que eu havia tomado. É verdade, as palavras doerão, mas a realidade é uma escolha minha. Eu não sou mais a pessoa que ficará aqui aceitando suas mentiras, André. As vozes começavam a se levantar, formando debates. Minhas irmãs começaram a acenar com a cabeça, apoiando-me, enquanto outros murmuravam palavras de espanto pela revelação.
Você não pode fazer isso. Você não tem provas, implorou André, a voz tremendo. Claro que tenho. Olhem. E mostrei a tela novamente. As mensagens confessando sentimentos que não deveriam ser. A indignação na sala crescia, e os rostos mudavam com cada nova informação. Era como se eu estivesse cortando as cordas que me prendiam. Isso não faz sentido. Você está exagerando tudo. Isso não é quem eu sou. André gritou. Mas minha consciência parecia meramente observá-lo. O poder estava nas minhas mãos. Olhei para minha família e vi o apoio renascente nos olhos deles. Eles estavam ao meu lado. Estava tudo mudando. Um silêncio pesado pairou sobre todos enquanto outras circunstâncias emergiam. Como você pôde, André? Depois de tudo que vivemos, eu confiei em você. As palavras vinham como uma avalanche. Era doloroso, mas necessário. O momento do confronto chegava ao clímax. André tentou se defender, mas suas falas se tornaram cada vez mais desarticuladas. A frustração era palpável. Ele tentava transformar as acusações em um ataque, mas nenhum deles tinha base. Pela primeira vez, ele soava pequeno. Você não sabe o que eu passei. Você não entende. O desespero em sua voz era evidente, mas não me atingia. Aos poucos, a sala se encheu de murmúrios, cada um tentando processar a revelação. O apoio da minha família tornava-se visível. Alguns tentaram confrontá-lo. Mesmo as minhas irmãs se postaram entre mim e ele. Todos nós confiamos em você, André. Uma de minhas irmãs disse, repleta de indignação. O ambiente estava eletricamente carregado. Os olhares se cruzavam. Ele estava cercado, exposto. Olhei diretamente para André. Era ele quem estava agora na defensiva. Você achou que poderia esconder isso de mim? De todos nós? Eu esperava que essas palavras carregassem um peso, e elas pareciam fazer exatamente isso. O orgulho dele estava em ruínas. E enquanto a revolução emocional crescia, algo mais surgiu, um novo tipo de turbulência. Mas não era só a minha coragem. Algo muito maior espreitava naquela sala lotada, de pessoas que já estiveram unidas. A atmosfera mudara. Um sussurro se espalhou, e uma nova confirmação de que havia mais coisas ali por detrás. A decoração e as luzes que criavam um ambiente confortável agora se tornavam o cenário perfeito para uma verdade que estava além do que eu havia revelado. Meu coração ainda pulsava forte. O que aconteceria agora? Minhas irmãs olhavam para mim com um misto de arrependimento e encorajamento. Então, um sentimento de certeza começou a se instalar. Eu não tinha apenas revelado a traição de André. Algo mais estava prestes a ser desvendado. O que estava escondido entre as sombras do nosso relacionamento poderia ainda vir à tona. O silêncio crescia e um novo conflito começava a girar, como se todos na sala soubessem que algo mais estava prestes a ser revelado. As consequências daquela noite poderiam explodir como um balão prestes a estourar. E agora, André? O que você tem a dizer? Eu perguntei, desafiando-o. As luzes estavam viradas para ele, e o mundo parecia estar em ponto de ebulição. Ele estava com a expressão como se estivesse prestes a naufragar. Um mar de tormenta se ergue. Tudo o que eu pensei que sabia estava à beira de mudar mais uma vez, apenas esperando para ser desafiado novamente. O ar estava pesado, a sala cheia de murmúrios e expressões de choque. Era como se o tempo tivesse parado. A verdade que eu soltara flutuava pelo ambiente, e eu podia sentir o clima mudar, as energias cessarem. Todos olhavam para mim, mas eu mantinha os olhos fixos em André. Ele parecia uma sombra da pessoa que costumava ser. O deslizar de algumas lágrimas em seu rosto, na verdade, não me causava pena. Ai, meu Deus, Carla! Foi o que ouvi da minha irmã mais nova, Mariana. Você realmente não podia ter feito isso aqui. O tom alarmado dela ecoou, e em segundos, olhares de desapontamento se voltaram para André. A mesa estava lotada de pessoas, meus pais, minhas irmãs, até alguns primos. O que teria que ser um momento de união, agora era uma cena de tribunal. André tentava se recompor, mas o pequeno palco estava montado, com todos nós olhando, esperando por sua. Isso é um ataque pessoal. Eu podia ouvir a raiva escorrendo pelas suas palavras.
Um ataque? E agora? Você vai se fazer de vítima? O desespero da minha voz não estava encoberto. Eu mal podia reconhecer a mulher que estava diante dele. Era forte, não mais uma esposa submissa, esperando pela compreensão. Eu era um furacão. Eu não posso acreditar que você fez isso. Ele disparou, tentando jogar a culpa em mim. E ali, diante da mesa decorada de forma festiva, eu percebi que sua máscara tinha caído. As reações ao nosso redor mostraram o que era realmente André. A fachada de empresário bem-sucedido, o homem que todos admiravam e respeitavam, estava ruindo. Apenas olhem para as mensagens, André. Não sou eu que estou criando em show aqui. Você teve tempo de sobra para se explicar. O tom da minha voz agora era firme. Um prazer silencioso começou a brotar em mim. Havia ali algo que alienava todos nós. Uma nova percepção. Os murmúrios aumentaram enquanto a verdade começava a ecoar. A expressão do meu pai se tornara severa. André, você sabe que pode perder tudo isso. Uma atitude errada pode arruinar uma vida inteira. Era a voz de um homem sábio. E naquele momento, as coisas começaram a se desdobrar de uma maneira que eu não conseguia prever. O peso da situação estava começando a ser percebido. André hesitou, olhando para meu pai, para mim, e então caiu na defensiva. Vocês não entendem, eu estou sob pressão. Meu trabalho. Seus olhos pediam compreensão. Mas assim que ele começou a falar sobre pressões, todos pareceram se levantar. Meu tio, que havia trabalhado com André, interveio. Pressão não é desculpa para trair. O tom dele era claro. As palavras ressoavam na sala como um trovão. Não é mesmo? Exclamou minha mãe, com a voz firme. Ela se levantou, o rosto enrugado, mas seu olhar era mais de determinação do que raiva. O que eu vi era a fragilidade dele sendo exposta e rechaçada pela força que eu não via há muito tempo, inclusive em mim. A tensão cresceu. Eu finalmente deixava claro o que sentia. As palavras que eu guardara por tanto tempo se desdobraram como uma linha de dominó. Senti o coração batendo mais forte no peito. O telefone de André vibrava sobre a mesa. Ele olhou, mas rapidamente desviou o olhar. Desculpe, é trabalho. Mas agora ele estava cercado. Os olhares não eram mais de apoio, e aquilo só o fazia querer se encolher. O que antes era a admiração dos outros, agora se tornava um sorriso nervoso. Na verdade, não é só isso, André. Eu tinha os prints em meu celular, e com a confiança crescendo em meu coração, decidi que era hora de expor mais. Você se lembra daquela viagem a que você foi no mês passado? Olhem aqui. Mostrei para todos. As mensagens que enviara para a mulher. A troca de afeto que não tinha nada a ver com seu suposto trabalho. Você não pode fazer isso. Ele gritou, quase como um último apelo, mas as evidências contra ele estavam claras. O que antes era uma conversa entre nós, agora se tornava um escândalo. Mas a cada palavra que proferia, a força crescente tomava conta de mim. Eu não estava sozinha. Tinha a minha família ao meu lado, e aquelas pessoas que eu amava se tornavam a minha fortaleza. Carla, por que você não conversa com ele antes? Todas essas mensagens podem ser mal interpretadas, ecoou uma voz da plateia da sala. Era um primo distante, mas agora o apoio estava começando a se dissipar. E ali estava a primeira fissura no apoio. O cinismo de alguns se tornava aparente. Olhei em volta. A casa que antes trazia alegria, agora carregava um peso. Como poderia ter pensado que quem amava estaria ao meu lado? Eu olhei para André, e a expressão dele agora era uma mistura de desprezo e mágoa. Ele se sentia derrotado, mas ainda assim tentava me desmerecer. Tudo isso, sua revelação, não é verdade. A raiva do ambiente crescia. André, isso é o que você faz? Passa a vida se escondendo por trás de mentiras? Minha mãe se virou para ele e começou a expor cada momento em que ela percebera os sinais de alerta. Começava a ver a mágoa dela sendo exposta junto com a minha. Eu achava que só eu sofria, mas todos ali estavam feridos de formas diferentes. André então começou a perceber que a situação estava completamente fora de controle. Olhei para ele e a fragilidade da situação começava a emergir. Você vai perder muito mais do que apenas o meu amor, André.
Você pode perder seu trabalho, sua reputação, tudo que construiu pode cair por terra. As palavras cortavam como lâminas, e a própria sala se tornava reverberante. Ele se virou, tentando acalmar a raiva. Isso é só uma fase, vai passar. Mas o tom era mais um pedido de clemência do que verdade. Ele começou a perceber que talvez não pudesse fazer isso. Olhar para as pessoas ao seu redor, expressões de desapontamento e choque. Aquilo não era um placar que ele estava acostumado a lidar. O murmúrio da sala começou a se intensificar. As pessoas conversavam entre si, julgando o homem que estava à frente. Você acha que vai sair? Você pode não ter mais o apoio que tinha. Era uma voz qualquer. Não fazia diferença. O que importava era aquele caminho que eu começara a traçar. Conforme as discussões aumentavam, percebi que algo estava se formando. Os ventos estavam mudando. Uma nova corrente estava sendo gerada. E dessa vez eu estava no centro dela. Não era apenas um ataque ao meu relacionamento. Era uma mudança radical. Mas ao mesmo tempo eu sentia uma pontada de medo. O que acontecerá agora? Se André perder o emprego, será minha culpa? Meus tios comentavam sobre pessoas que perderam tudo. O medo de que isso tudo se tornasse um efeito dominó, positiva ou negativamente, me assolava. Naquele instante, percebi que as coisas não seriam apenas sobre mim. Era uma rede de críticas e julgamentos que começava a se abrir em torno de nós. Queremos olhar para a verdade, mas a realidade é que André sempre foi visto como um modelo a seguir. E agora, com isso, como tudo vai se desdobrar? Um parente ponderou: você não pode deixar isso impactar o resto da nossa família. Isso não é só sobre você. Os outros começaram a olhar para ele com desdém, e a pressão se intensificou. Havia um espírito coletivo na sala que estava se unindo contra ele. E a cada nova descoberta, cada olhar de desapontamento, a confiança dele se desfazia. André estava em um canto, e eu observei se encolher enquanto sua imagem piscava em telones da mente. O que antes me amedrontava, agora parecia distante. Um cenário onde as pessoas se tornavam partes menos importantes do plano. Era um duelo entre vaidade e humildade, e eu estava prestes a fazer o meu próximo movimento. Todos estavam ao meu lado, e isso me trouxe uma liberdade inesperada. Eu deixava para trás não apenas os medos da traição, mas as incertezas sobre o futuro. Enquanto falava, sentia um peso se erguendo, ainda que ao mesmo tempo um desconforto se manifestasse. Algo ainda não estava completo. Quando comecei a encarar a situação, um calor se espalhou. E se ele decidisse fazer algo drástico? O que aconteceria com a minha família? E então, o momento de calar se transformou em gritos, risadas e ofensas. Todos se voltaram para ele, e o barulho da sala se tornava um redemoinho de inequivocidade. Eu estava ali, em pé, presença firme, e mesmo em meio à tempestade, havia algo ressoando em mim. Algo que rejuvenescia, algo que poderia ser uma nova chance. Conforme a noite se arrastava, a tensão tornou-se palpável. André estava perdendo terreno, e ao mesmo tempo, a vida estava começando a entrar em uma nova dimensão. Havia as vozes confortantes da minha mãe e das minhas irmãs. A força que eu buscava estava em volta de mim. Carla, você precisa ser rápida agora. Mantenha as evidências guardadas. Você nunca sabe o que pode acontecer depois, alguém dizia. Diziam que aquilo poderia ser um divisor de águas, mas eu olhava com confusão para André. Ele não era mais meu parceiro. Era um homem com falhas, e não era ele quem ditava as redas. A sensação de poder me envolvia, mesmo em meio ao caos, e enquanto as palavras ficavam mais intensas, percebi que algo além da luta interna estava se formando. O meu futuro estava por se revelar de uma maneira inesperada. Mas, com certeza, as respostas e os desafios iriam surgir. Esse momento mudaria não apenas a vida dele, mas reestruturaria toda a minha e a maneira como via a vida. E foi nesse instante que compreendi que a verdadeira luta estava apenas começando. E, no auge do discurso na sala iluminada, onde a refeição se tornara uma batalha, algo inesperado surgiu na porta. Um homem apareceu, com um olhar de quem havia descoberto um segredo. Ele não parecia fazer parte do nosso círculo,
mas seu olhar fixou em mim. Carla, murmurou ele, e cada palavra ecoou como um rugido. Pronto ou não, o que estaria por vir mudaria tudo novamente. Acordei na manhã seguinte ao jantar caótico, e a primeira coisa que senti foi o peso do silêncio. A casa estava vazia agora, mas eu ainda. Era como se a luz estivesse me dizendo que era hora de um novo começo. Com um sorvete amargo na boca e uma mistura de raiva e alívio no peito, eu sabia que tinha que transformar aquele momento em alguma coisa de positivo, como um ponteiro do relógio que não parava de girar. A primeira coisa que fiz foi pegar meu celular e me inscrever em alguns grupos de apoio online para mulheres que estavam passando por separações e desafios similares. Decidi que não estava sozinha nessa. Enviava mensagens, lia as histórias de outras mulheres e aos poucos fui me dando conta de que eu era parte de algo maior. Havia toda uma comunidade de apoio fora da minha bolha. Enquanto lia, as palavras começavam a mudar algo dentro de mim. A empatia se formava e a dor que era só minha começou a se desdobrar em algo que eu podia compartilhar. Naquela mesma semana, Andy, um velho amigo de faculdade, me mandou uma mensagem perguntando como eu estava. Era um e-mail simples, mas quando li suas palavras, AC. Rejuvenescendo um espaço na casa de uma amiga. O convite me animou. Era um pequeno passo, mas um passo com um significado grande. Fomos juntos à casa da amiga dele. Assim que entrei no local, senti uma onda de motivação. O cheiro de tinta fresca e o ar de possibilidade tornaram-se uma injeção de ânimo. Ali me sentia bem. O que antes fora uma fonte de estresse e desânimo, agora era uma tela em branco pronta para receber minhas ideias. Lembro de como as ideias começaram a fluir. Da luz que batia na janela, a paleta de cores que escolhemos. Era algo simples, mas para mim era um sopro de vida. Passei horas naquele projeto, rindo e conversando. A cada nova etapa, algo dentro de mim voltava a se encaixar. Era como se eu estivesse colocando de volta as peças do quebra-cabeça da minha vida. Foi em um desses dias que assisti a um vídeo de uma mulher que falava sobre como a transformação pessoal poderia começar por pequenos passos. Ela contava como se reencontrara após um fim de. A ideia daquele desafio me instigou. No dia seguinte, decidi lançar meu próprio desafio a mim mesma. Conversei com amigas pela manhã e falei que começaria um projeto na biblioteca do bairro. Um espaço que, assim como eu, estava esquecido e precisava de renovação. A cada sorriso que eu conseguia escapar, mais pulsava uma energia dentro de mim. Começava a entender que podia inspirar outras mulheres também. O objetivo era claro: reviver a biblioteca e, afinal, trazer de volta a cultura e a criatividade da comunidade. Foi então que me lembrei da senhora que morava na minha rua, Dona Elda. Uma mulher sábia que sempre trazia luz às minhas memórias da infância. Ela costumava ser a primeira a chegar na biblioteca e fazer novas amizades com as crianças. Eu sabia que ela também tinha um amor por livros. Ao abordá-la, encontrei mais do que apoio. Encontrei um propósito. Dona Elda e eu decidimos promover um evento na biblioteca. Um dia de doação de livros, onde as pessoas trariam sua. Uma a uma, as mulheres da vizinhança começaram a se envolver no projeto. Alguns dias, nos reuníamos na biblioteca para discutir ideias ou simplesmente tomávamos café e conversávamos. Outras, fazíamos sessões de leitura para as crianças, entre risadas e xilogravuras improvisadas. Com o tempo, percebi que o ato de ajudar outras pessoas também me ajudava, como se fizesse com que a ferida que estava dentro de mim começasse a se curar. Eu não era mais só a mulher traída. Estava me tornando uma mulher cheia de propósito e força. Cada elogio que recebia era um lembrete de que eu ainda tinha valor e que não era definida por um relacionamento que não fez bem. No meio de todo esse processo, voltei a me conectar com amigas que há tempos não falava. Era como se um círculo de apoio ao meu redor estivesse se formando, uma rede de mulheres incríveis dispostas a se apoiar. Compartilhei meu novo projeto, e elas começaram a aparecer nas atividades da biblioteca, contribuindo com ideias. Ajudara. O espaço estava renascendo,
e as mulheres começaram a trazer não apenas livros, mas suas histórias. Nos conhecíamos, apoiávamos e compartilhávamos sonhos, dúvidas e medos. O autoconhecimento estava despontando ali. Mas por trás de todo esse progresso, algo ainda permanecia. Uma ferida que não havia sido completamente curada. As sombras do passado ainda vagueavam ao redor, levando-me a questionar se André se aproximaria de alguma forma. Senti uma correnteza interna me puxando para longe da devoção. Foi um dia qualquer, e ao voltar para casa, depois de mais uma sessão de atividades na biblioteca, avistei uma silhueta conhecida. Era André, esperando na porta. Meu coração disparou. Ele estava ali, e algo na expressão dele me fez querer correr. Teria ele perceber a transformação que estava acontecendo dentro de mim? Uma parte de mim desejava saber o que ele queria, o que deixara para me dizer. Desfazer o que fora dito? Ou se desculpar? Eu sabia que poderia perder tudo o que ainda estava a me espreitar. A vida estava em meio a cada pequeno detalhe. O recomeço que muita gente achava simples, agora parecia ser a maior montanha-russa. E com o olhar fixado em André, fiquei em dúvida. Será que ele era um novo desafio ou uma oportunidade de fechamento? Esforcei-me para ter coragem, e à medida que ele se aproximava, só consegui pensar: o que quer que aconteça agora, eu não sou mais a mesma. Acordei naquela manhã com um sol radiante entrando pela janela. O calor da luz parecia preencher o espaço que por tanto tempo fora tomado pela insegurança e pela dor. Olhei em volta e vi mudanças. Minha vida havia mudado, eu havia mudado. Um sorriso se formou nos meus lábios, ao me lembrar da trajetória que trilhei nos últimos meses. O cheiro do café fresco invadiu os ares da casa, um aroma que sempre me trouxe conforto. Preparei o que seria um ritual sagrado agora. Enquanto a água fervia, pensei sobre minha nova vida, sobre minha nova realidade. A biblioteca do bairro, que antes era apenas o espaço, agora pulsava com vida. As crianças estavam mais animadas. As mulheres da comunidade se uniram, cada uma trazendo suas próprias histórias e experiências. Eu não era mais apenas uma esposa. Eu era Carla, a facilitadora de mudanças, a mulher que se levantou das cinzas. Nos meses que se seguiram, recebi convites para dar palestras sobre empoderamento feminino. O que normalmente me deixaria nervosa, agora era uma honra. Eu sabia que minha história ressoava com outras mulheres acima de 30 anos. Eu estava decidida a mostrar que recomeços não são apenas possíveis, mas são uma oportunidade de florescer. Com cada apresentação, eu via os olhos das pessoas brilhando com esperança. O eco de suas risadas e aplausos era como música para meus ouvidos. Uma noite, depois de uma palestra, fui abordada por uma mulher que havia assistido à minha apresentação. Ela estava visivelmente emocionada e me agradeceu por ter compartilhado minha joia. As pessoas começaram a notar o impacto que eu estava trazendo para a comunidade. As casas que reformava estavam cheias de vida e cores vibrantes. Cada projeto era uma forma de expressão e uma chance de contar uma nova história. Apoiar aquelas mulheres e ver a transformação em seus rostos lhe fazia sentir como se, de alguma forma, eu estivesse salvando a mim mesma em cada mudança. Meu quarteirão se transformou em um lugar onde as histórias eram contadas, onde as mulheres compartilham suas conquistas e onde o apoio emocional se tornara um elo forte. A biblioteca se tornou o coração pulsante desse renascimento. E eu não parei por aí. Um dos meus objetivos agora era lançar um projeto que reunisse mulheres para compartilhar experiências através da arte. Organizei uma série de workshops sobre design e autoestima. Juntas, exploramos as camadas do que significa ser mulher. Pintamos, desenhamos, escrevemos e, através disso, nos curamos. O sentimento de comunidade cresceu e eu vi. Naqueles olhos atentos da plateia, eu vi algo brilhar, um brilho de identificação, um desejo de mudança. Naquelas palavras havia força e vulnerabilidade. Com cada apresentação, não apenas eu saía mais confiante, mas também percebia o impacto positivo que isso gerava. Muitos diziam que eu era uma fonte de inspiração.
Essa noção me despertava um amor próprio que eu nunca soube que existia. Comecei a aplaudir a versão de mim mesma que antes me indignava. E, finalmente, meses depois, ao olhar para trás, percebi o quanto cresci e aprendi. Agora, com os novos projetos em andamento e a biblioteca renovada com recursos e eventos, minha vida estava cheia de novas possibilidades. Poucas coisas trazem mais alegria do que olhar para a comunidade que ajudei a solidificar. Já não era mais apenas uma mulher que vivia à sombra de um casamento fracassado, mas um exemplo de que os recomeços podem ser lindos. Eu tinha aprendido a me valorizar e compartilhava essa mensagem com quem quisesse. Todo aquele tempo pensando que não valia nada se desfez. Eu sou Carla. Eu sou forte. Eu sou capaz e eu posso. E se existe algo que aprendi, é que mudar é essencial. E eu estou aqui para provar que sim, é possível. A vida pode ser dura, mas com coragem, amor e apoio, podemos transformar nossas histórias em algo belo e significativo. As cicatrizes que carregamos são testemunhos da nossa força, e cada amanhecer é uma nova oportunidade de recomeço. Agora, minha jornada é um chamado para todas as mulheres que se sentem perdidas, que precisam de uma luz no fim do túnel. Vamos juntas abraçar essa transformação, porque nunca é tarde para reescrever nossa narrativa e buscar a verdadeira felicidade. E assim, encerro este capítulo da minha vida. Estou pronta para tudo que vier. Para mim, para nós, para todas nós. Agora, se você chegou até aqui e se emocionou com a minha história, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.